Olá, nesse vídeo vou fazer uma introdução geral, bem de generalidades sobre o sistema digestório. Essas generalidades serão generalidades morfofuncionais. E eu vou abordar a parte morfológica macroscópica, a anatomia, e a parte morfológica microscópica, a histologia, além de algumas características fisiológicas gerais do sistema digestório. É um sistema muito grande, né? Tem diversos órgãos, diversas funções e é um vídeo introdutório. Então, no quesito anatômico, quando nós falamos de sistema digestório, nós podemos pensar que esse sistema digestório é formado por um canal alimentar, ou órgãos que constituem o canal alimentar. Esses órgãos, eles promovem o trânsito do alimento, que vai mudar de nome ao longo desse canal. Tem uma abertura inicial, que é a boca, e a sequência de órgãos que se conectam de forma contínua. Onde termina um órgão, começa o outro. E esses órgãos eles têm tamanhos diferentes, dimensões diferentes, às vezes servindo como grandes bolsas ou sendo bem tortuosos para aumentar a, a área de contato e o tempo que esse alimento vai permanecer no seu interior, até chegar numa última extremidade contendo uma nova abertura, que é a abertura denominada de ânus. Então, entre a boca e o ânus, os órgãos que formam o canal alimentar. Geralmente, entre um órgão e outro, ocorre a formação de um mecanismo esfinctérico. Então, nós vamos ter esfíncteres para evitar o refluxo. O esfíncter pode ser um esfíncter anatômico. Um esfíncter anatômico é formado por fibras musculares circulares, que quando elas contraem, elas desempenham uma grande constrição diária, impedindo de forma significativamente o refluxo. Ou eu posso ter um esfíncter funcional, que naquele lugar não forma de forma anatômica o esfíncter com fibras circulares, mas esse esfíncter funcional ele consegue, de uma forma efetiva, evitar o refluxo. Associado a esse canal alimentar, nós vamos ter as glândulas anexas. Então essas glândulas elas estão em alguns determinados pontos do corpo e elas produzem secreções, no caso as enzimas para digestão ou para viabilizar a digestão, mas elas também podem produzir outras secreções contendo bicarbonato de sódio ou secreções ácidas como o ácido clorídrico, que vão desempenhar alterações no pH no interior dos órgãos, viabilizando a ação enzimática. Essas glândulas, elas precisam se associar ao canal alimentar. Então, partindo da glândula, eu vou ter um ducto, e esse ducto conduz a secreção da glândula para dentro do canal alimentar. De forma geral, então, na construção anatômica, o canal alimentar, vou abreviar aqui, canal alimentar, ele é dividido em duas porções: supradiafragmática, que está acima do diafragma, e infradiafragmática. Os órgãos da parte supradiafragmática, na ordem, são a boca, então a boca, a cavidade oral, a faringe, que é pertencente a dois sistemas, ao respiratório e ao digestório, e o esôfago. Na parte infradiafragmática, nós teremos parte do esôfago, que ele atravessa o diafragma, então ele pertence às duas porções,
o estômago, o intestino delgado, dividido em duodeno, jejuno e íleo, o intestino grosso, que é formado pelos colos, mais o reto e o canal anal. Então o colo, aqui, perdão, ainda tem o seco, né, que é o comecinho do intestino grosso, a gente pode pôr aqui seco associado ao apêndice vermiforme. Aí vem o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, o reto e o canal anal. E as glândulas, que são as glândulas anexas. Glândulas anexas. As salivares. Então nós temos as glândulas salivares como a parótida, a submandibular, a sublingual e as glândulas menores, que veremos mais à frente. O fígado, que é esse grande órgão localizado na cavidade abdominal, e o pâncreas. E essa é uma visão da parte macroscópica. Partindo para generalidades microscópicas, evidentemente que ao longo desses órgãos, no interior desses órgãos, eu vou ter uma mucosa de revestimento. E essa mucosa ela contém um epitélio que vai ser especializado para cada região. Abaixo dessa mucosa, nós vamos encontrar uma submucosa, que também pode ter especializações de acordo com os locais, né? Agora, interessante, de forma geral, na histologia, o músculo, quando nós estudamos o sistema digestório, eu preciso ter movimento. O quesito motilidade precisa acontecer. E a motilidade ela pode ser feita no sistema digestório por músculos estriados esqueléticos. Então, músculo estriado esquelético, como nós encontramos, por exemplo, na faringe, na língua, no palato mole e em parte proximal do esôfago, no esôfago proximal. E eu também tenho essa motilidade sendo executada por músculo liso. Onde eu vou encontrar esse músculo liso? Na parte distal do esôfago. Um termo muito usado também é oral e aboral. No estômago e em todo o intestino delgado e no intestino grosso, que a gente fala que é a musculatura lisa do trato gastrointestinal ou esôfago gastrointestinal. Pensando no trato gastrointestinal, algo geral de histologia que facilita bastante o entendimento é que a construção em camadas do trato gastrointestinal é a mesma. Claro que as camadas vão se especializando de órgão para órgão. Mas quais são as camadas? A camada mais interna é a camada chamada de mucosa. Abaixo da camada mucosa, nós vamos encontrar uma segunda camada, que é a camada submucosa. Depois da camada submucosa, nós teremos a camada muscular. Então, aqui é a camada muscular. A camada muscular, aqui já é de músculo liso do trato gastrointestinal, e ela é dividida em duas porções, de fibras circulares, mais internamente, e de fibras longitudinais, mais externamente. E por fim a camada chamada camada serosa. Então essa estrutura, por exemplo, nós vamos encontrar no esôfago distal, bem delimitada, no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso. E de forma geral, aqui nós podemos observar na histologia a camada chamada de camada mucosa. Aqui está o lúmen, ou a luz do órgão, e ampliado aqui
camada mucosa, ela é composta pelo epitélio, pela lâmina própria da mucosa e por uma camada bem pequenininha chamada de muscular da mucosa. Muscular da mucosa. Depois a gente vai ver a camada submucosa. A submucosa. E essa camada submucosa, ela pode ter diversas glândulas em maior ou menor quantidade, linfáticos. Depois a camada muscular, de músculo circular e longitudinal, que nós vemos aqui, camada muscular. E, por fim, a serosa. A serosa. É conveniente mostrar aqui também que na submucosa, não representado nesse slide, na submucosa nós teremos um plexo nervoso, chamado de plexo submucoso, que vai controlar o processo de secreção. E na muscular, nós encontraremos o plexo chamado de plexo mioentérico, que coordena aí o peristaltismo. E esses dois plexos, eles formam o nosso segundo cérebro, chamado sistema nervoso entérico. Sistema nervoso entérico. E podemos ir para alguns aspectos fisiológicos. O trato gastrointestinal, ele é controlado pelo sistema nervoso entérico. Então, a presença de alimento, a alteração de pH no interior dos órgãos, faz com que esse sistema nervoso entérico responda a isso de forma automatizada, secretando, alterando o peristaltismo, sem depender do sistema nervoso central. E essa interação do sistema nervoso entérico com o que está dentro do trato gastrointestinal é chamado de reflexo curto. Porém, esse sistema nervoso entérico ele pode ser modulado. A sua atividade pode ser modulada, intensificada ou diminuída pelo sistema nervoso chamado simpático e parasimpático. E aí nós estamos diante de um reflexo longo, que vem do sistema nervoso central para o entérico, para ele gerenciar o trato gastrointestinal. Algo interessante é a nomenclatura. O alimento que não foi consumido ainda, quando inserido na cavidade oral e se mistura com a saliva, é denominado de bolo alimentar. Nós deglutimos o bolo alimentar, então ele passa da cavidade oral para a faringe, da faringe para o esôfago, como bolo alimentar, e quando ele chega no estômago, esse bolo alimentar se mistura ao suco gástrico e passa a ser denominado de quimo. Então, o estômago armazena o quimo, e esse quimo, quando é propelido até o intestino delgado, lá no intestino delgado, o quimo encontra o suco pancreático e a bile, e se transforma em quilo. Então, o quilo transita pelo intestino delgado, o quilo é absorvido, e o que não for absorvido do quilo e chegar no intestino grosso vai ser denominado de bolo fecal. Essa é a nomenclatura geral, né? E aí os 4 processos fisiológicos, quando a gente pensa em fisiologia aplicada ao sistema digestório, nós temos 4 processos fisiológicos. Então aqui o bolo alimentar, e o esquemazinho do livro da Silverthorne mostra que esse bolo alimentar foi fracionado. Então fracionar, quebrar, é o processo chamado de digestão. Nós vamos ver que a digestão pode ser mecânica ou química. O número 2 está mostrando aqui uma célula liberando alguma substância para dentro do canal alimentar, que pode ser uma enzima digestiva. Ela está liberando uma substância na corrente sanguínea, que pode ser, por exemplo, um hormônio ou um outro sinalizador para uma célula vizinha, né? Então essa função aqui é chamada função de secreção. Secreção. Então secretamos, né, hormônios,
como a CCK, a colecistoquinina. Nós temos secreção aqui de enzimas, como a amilase, a lipase, o pepsinogênio, ou a secreção de bicarbonato, de hidrogênio, né? Nós temos a sinalização aqui de uma célula para outra, por exemplo, a gastrina, a somatostatina, que são sinalizadores. Isso é chamado de secreção. Depois esse material ele consegue se deslocar aqui. E está representando aqui o número 4, o chamado movimento ou motilidade. A motilidade está envolvida com o processo de mastigação, deglutição, vômito, defecação, o trânsito gastrointestinal, o peristaltismo, né? A gente vai ter uma atividade de aula específica para isso. E quando esse material atravessa o enterócito, né, principalmente o enterócito, e cai na corrente sanguínea, aconteceu o processo de absorção. Então secreta, tem motilidade, digere para poder absorver esse conteúdo. E isso era a ideia de trazer uma introdução geral de 3 grandes disciplinas, anatomia, histologia e fisiologia, para facilitar os nossos próximos vídeos.